O que a gente mais vê hoje em dia são pessoas tentando viver pelos padrões do outro. A gente vê muito a pessoa que quer ser influencer, quer copiar a blogueira, quer copiar o influencer de sucesso. As pessoas estão cada vez mais tentando se moldar aos padrões do que o outro propõe. Elas querem viver a partir do olhar do outro, né? Isso é prejudicial. A pessoa que vive presa ao que o outro pensa, a agradar o outro, é uma pessoa que ela não vive o que ela é realmente. É o caso de pessoas que têm amizades e ela se dedica muito por uma amizade, por um relacionamento, e no final ela acaba frustrada. Essa pessoa se frustra porque ela esperava muito de alguém, ela esperava muito de outra pessoa, ela investiu o tempo dela, a esperança dela, né? Aquele amor, né? O carinho, em outra pessoa, esperando agradar e esperando receber algo em troca. E a gente, às vezes, quando conversa com criança, a gente aprende também. E meu filho perguntou: o que eu faço, né, pra gente não se chatear, para eu não me chatear com alguma amizade, que às vezes a gente pensa assim: poxa, essa pessoa é minha amiga. E aí a gente se dedica por aquela amizade, né? Então começa a querer agradar aquela pessoa, né? Começa a se moldar ao que o outro espera que eu seja, né? Começa a se ver pelo olhar do outro, para agradar, para ser agradável, mas sempre esperando algo em troca, e esse algo em troca não virá, né? Cada pessoa tem a sua percepção do que é de valor e ela oferece ao outro a percepção que ela tem desse valor. Então, o que eu tenho é o que eu percebo que é louvável, que é de valor. Eu ofereço para outra pessoa porque quero agradar, mas esperar receber em troca a mesma coisa que eu ofereci é um caminho certo para se frustrar. Então eu estava explicando para ele: quando você for fazer algo, fazer uma bondade, né, você vai se doar, se doe por amor a Cristo, o amor cristão que nós temos no nosso coração, né, aquilo que ele nos diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? Então ele fala, não existe amor maior do que aquele que dá a vida pelo seu amigo. Então ali está falando de um amor cristão, de um sentimento bíblico, de um sentimento cristão, não daquele sentimento de você querer agradar a outra pessoa pela outra pessoa simplesmente e viver pela outra pessoa, viver para a outra pessoa e esperando sempre receber algo em troca, porque quando você faz isso, você vai se frustrar. Mas quando você faz isso por amor a Cristo, você pensa que aquela pessoa está doente, eu vou me doar, ajudar aquela pessoa. Então você vai fazer isso pelo seu sentimento cristão, por amor a Cristo. Então você não vai fazer esperando algo em troca daquela pessoa, que aquela pessoa te retribua. Você vai fazer sabendo que quem te retribui é Cristo, né? É Deus que te retribui. Então você não vai se frustrar, porque é dele que vem a recompensa. Mas quando a gente faz pelo outro, esperando que o outro nos faça algo em troca, a gente vai se frustrar. A gente vai pensar: poxa, me dediquei por essa amizade, me sacrifiquei por essa amizade, me sacrifiquei muito por essa amizade, e aí na hora que eu pensei que a pessoa fosse me retribuir, esse amigo, essa amiga, a pessoa não me retribuiu. Porque na cabeça daquela pessoa, o que ela tem de valor, que ela pode oferecer ao outro, né, não é a mesma percepção que você tem. Ou então que a outra pessoa realmente não deu valor na sua amizade. Não dá pra gente saber exatamente o que está se passando na cabeça do outro, não dá pra julgar. Então, o que a gente pode fazer? Eu tenho como controlar outra pessoa? Não, não tenho. Eu tenho como controlar a mim mesma, ao que eu coloco na minha mente, ao que eu aceito para mim como verdade, ao que eu permito ou não que venha a afetar o meu emocional. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entender que se eu me frustrei, então grande parte da responsabilidade é minha. Eu tenho responsabilidade nisso, porque eu quis investir nessa amizade, eu quis me doar por essa amizade.
Eu quis fazer algo a mais por essa amizade, né? Por esse relacionamento. Eu quis me doar, mesmo percebendo que não era bem assim, que a outra pessoa estava percebendo, estava agindo, não estava retribuindo, enfim. Eu tenho responsabilidade nisso quando eu falo com relação ao que eu ofereci, com relação ao sentimento que eu deixei estar disponível, que eu disponibilizei. Então, eu assumo a minha responsabilidade e penso, agora eu vou agir com mais maturidade nas próximas vezes, nas próximas pessoas com quem eu for me relacionar, quem eu for ajudar. Então, quando eu for ajudar alguém, quando eu for me doar para alguém, porque isso é certo, é correto, a gente ajudar o outro, se doar pelo outro, não pensar só em nós mesmos, mas fazer isso com um sentimento cristão, com sabedoria, sabendo que a recompensa vem daquele que nos manda, né? Aquele que está sobre nós, aquele que é o nosso Salvador, é por ele que nós fazemos. E o outro a gente ama como a nós mesmos, mas não quer dizer que você vai gostar incondicionalmente de tudo que o outro faz. Você oferece o amor de Cristo, você oferece a sua ajuda, você faz por Cristo, não pela pessoa. E você espera dele a recompensa e não da pessoa. É a melhor forma de agirmos para não nos frustrarmos. Porque existe, né, segundo a Bíblia, existe amigo mais chegado que um irmão. Realmente existe, que esse amigo seja Jesus, que esse nosso amigo seja o Senhor Jesus. Porque tendo o amor dele no nosso coração, nós teremos amor pelas pessoas, mas com sabedoria. Vamos oferecer com sabedoria a nossa ajuda, oferecer com sabedoria o nosso auxílio, oferecer com sabedoria o amor de Cristo que está em nós.